Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Santa Catarina para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lucas Chioca, ele que é vice-presidente da ProSoja Santa Catarina. Ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Lucas. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, bom dia. Também é um prazer estar aqui contribuindo e aprendendo com vocês. Lucas, como é que estão essas atividades de colheita da soja aí no estado? Quanto já foi colhido até o momento e quando é que a gente deve ter o encerramento dessas atividades? Acreditamos que já está na região como um todo em 45% a 50% colhido, né, a safra. E o término, como a previsão está nos ajudando bastante, não tem previsão de chuva. Já para os próximos dias, acreditamos que até o final de abril, comecinho de maio, esteja tudo encerrado. E aí, Lucas, a gente acompanhou, né, as dificuldades dessa safra aí no estado, atraso no plantio, falta de chuvas. Como é que têm sido os resultados dessa primeira metade das lavouras já colhidas? A primeira metade da safra colhida foi muito boa, teve um bom potencial, pois a gente teve boas chuvas no mês de janeiro, onde a capacidade de solo foi atingida, e o mês de fevereiro que acabou cortando a chuva, e março também, poucas chuvas, e com isso a produtividade diminuiu bastante nessa segunda parcela do plantio, onde a gente tem acompanhado uma queda significativa em produtividade. Nesse momento, a gente consegue já ter alguma estimativa de uma produtividade final, uma produção final, para a gente entender o tamanho dessas perdas aí no estado, Lucas? O que a gente vem falando com os técnicos das cooperativas, dos agrônomos da região, é que tem ocasionado essa perda de produtividade um pouco. Eu acho que foi porque em janeiro a gente teve um excesso de chuva, passou de 300 e poucos milímetros, onde que para nós é bastante chuva, né? E depois veio o estresse hídrico, e com isso ocorreu muita morte de plantas, e com isso tem dado a gente tem uma estimativa que a gente tinha de ser um pouco melhor. A gente tem botando as máquinas, a gente tem colhido uma produtividade abaixo do esperado, e como a gente tem 50% ainda para colher, ficaria um pouco difícil ainda, porque as lavouras estão mostrando um potencial parece maior, a hora que a gente vai fechar o resultado está sendo menor. Então, o que a gente está imaginando? A casa dos 3.600 quilos por hectare nessa segunda parcela, né? E aí, Lucas, além dessas questões climáticas, como é que foram as questões de doenças, de pragas para essa lavoura de soja? Também teve essas dificuldades nesse ano? Bastante problema de mofo branco, né? Onde a gente teve que fazer várias aplicações em função da chuva de janeiro. Ferrugem agora no tarde. Então, teve bastante tratamento, o custo foi bem alto das lavouras em relação aos outros anos. E aí, Lucas, olhando agora também para as lavouras de milho, também é uma outra grande preocupação aí no estado, né? Além da falta de chuvas, também pragas e doenças a cigarrinho e enfezamento. Como é que vocês estão enxergando a questão pro milho aí em Santa Catarina? Isso aí foi como é que posso dizer, o maior susto do produtor aqui em Santa Catarina, onde se deparamos pela primeira vez com essa praga, onde a gente também não esperava esse dano, e de uma hora para outra começamos a assim, ver as lavouras morrendo, manchas, muitas lavouras tiveram problema de cair, né, o pé do milho, em função desse enfesamento. E aí teve uma quebra mais ou menos de 25% a 35%, onde teve esse dano maior, né? Até um pouco mais, em algumas áreas, até 50%. O plantio mais do tarde, principalmente,
onde o dano foi muito alto e agora o produtor fica, como é que a gente pode dizer, a gente fica meio preocupado, como é que vai ser a próxima safra. Então, muitos produtores querendo dar um passo para trás para entender melhor essa praga, essa doença, para poder depois a gente acelerar, para não ocorrer de novo o que ocorreu esse ano. E aí, justamente pensando nessa sequência, né, Lucas, é importante que essas ações de manejo, de prevenção já comecem desde já, o produtor já se preparando para o controle dessa praga, precisa ser preventivo, né? Exatamente, na escolha do híbrido um pouco mais tolerante, e também vai depender muito, pelo que os pesquisadores, a gente vem estudando isso aí, em função do inverno, se o inverno vai ser um pouco mais rigoroso ou não vai. Ano passado a gente teve um inverno mais ameno, e aí também isso aí diz que contribui muito com essa praga. A gente também está estudando, está tentando entender um pouco melhor isso aí, já que, haja vista que foi o primeiro ano que nos deparamos com esse problema. E aí, Lucas, olhando também para a sequência, como você comentou, do inverno, como é que estão os preparativos para essas safras de inverno? O produtor em Santa Catarina já com tudo pronto para os seus plantios? Com certeza, né? Já tem tudo mais ou menos programado. O preço dos cereais estão muito bom, está muito atrativo, então o produtor está com uma grande esperança de semear a cultura de inverno e colher o lucro, né? Porque nós vinha com 20 e poucos anos de preço de trigo no mesmo patamar, e agora com esse aumento do preço do milho, isso aí ajuda muito a puxar o preço do trigo também. Muitas fábricas de rações estão consumindo trigo, já que o trigo está mais barato que o milho. Isso aí é um atrativo a mais para o produtor aqui do Sul, já que nós não temos a safrinha de milho, nossa safrinha seria de trigo. Então, agora com esse preço, o produtor está muito animado a voltar a plantar trigo. E aí essa questão do preço, né, Lucas, é uma constante para essas três culturas que a gente comentou aqui, para o trigo, para o milho e também para a soja. Esses preços elevados podem até ajudar esse produtor que perdeu produtividade nessa safra verão conseguir equilibrar um pouco melhor as contas com esses preços elevados? A cultura do trigo aqui na nossa região é uma cultura muito interessante, mas também é uma cultura de alto risco. Nós temos no meio desse caminho, nós temos problemas de geada no tarde, nós temos problemas de estiagem, como foi ano passado. Ano passado a gente teve uma estiagem aí de quase 60 dias e que acabou diminuindo muito a produtividade do trigo. E é uma cultura de alto custo, mas o produtor ele tem que tentar fazer de tudo para conseguir agregar dentro da sua propriedade. E o trigo ele vem nesse caminho agora, nesse primeiro momento, aproveitando esse preço. Já temos preços futuros aí na casa dos R$70 o saco, então isso aí já começa a melhorar. Haja vista que também o preço do fertilizante defensivo tem subido muito também. Então o produtor tem que fazer a sua conta, tem que procurar o seu caminho para tentar cada vez mais agregar em valor dentro da propriedade. Lucas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário das lavouras aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, acho que eu tenho que agradecer a informação que vocês têm levado para o produtor, cada vez mais buscando tirar mais informação. Aí o produtor sempre visitando notícias agrícolas, ele sempre está muito bem informado. Então, e também vamos torcer que a safra de trigo seja uma safra agora, encerramos a soja e já estamos pensando na safra de trigo. Esperar que o tempo colabore conosco aqui no Sul e que o preço continue alto e atrativo para nós poder fazer a nossa segunda safra e agregar essas perdas que tivemos no soja, agora no tarde, e do milho do enfesamento. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Um abraço. O Lucas Chioca, ele que é vice-presidente da AproSoja de Santa Catarina, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021,
como é que foram os resultados da safra de milho e também as perspectivas para as próximas safras de inverno que vão vir aí na sequência lá no estado. Olhando primeiro para a soja, os trabalhos de colheita nesse momento se aproximando da metade das áreas cultivadas e resultados menores do que os esperados. O Lucas destacando o atraso no plantio, falta de chuvas no começo do desenvolvimento, depois um janeiro bastante chuvoso que ajudou a recuperar as lavouras catarinenses, mas aí em fevereiro e março essa chuva cortou novamente, o que prejudicou principalmente essas últimas áreas colhidas e as que vão ser colhidas daqui para frente. O Lucas até apontando que o potencial que se imagina dessas lavouras era até mais elevado, mas na hora que a máquina passa, os resultados obtidos têm ficado abaixo, até por isso não é possível estimar alguma média de produtividade nesse momento, mas os resultados têm ficado abaixo do esperado. Esses trabalhos de colheita devem seguir até o final desse mês de abril, já que não há previsão de chuvas e com isso essas atividades seguem normalmente. Para o lado do milho, aí sim a situação foi um pouco pior, perdas de produtividade na casa dos 30% a 35% no geral, nas lavouras mais tardias até 50% de perdas, também pela falta de chuvas, mas especialmente pela ação das cigarrinhas, do enfezamento do milho, muitas lavouras afetadas com essa situação, e aí inclusive o produtor preocupado para a próxima safra, safra 21-22, muita gente até querendo diminuir um pouco a área, querendo entender um pouco melhor a ação dessa praga, que nunca tinha aparecido tão forte lá em Santa Catarina, nessa safra apareceu com bastante pressão, e aí o produtor tendo que se reorganizar, buscar novas estratégias, já que as ações de controle para a cigarrinha começam já desde já, é preciso um trabalho bastante preventivo para evitar esse problema lá na frente, na hora que as lavouras estiverem se desenvolvendo. Enquanto tudo isso vai acontecendo para a safra verão, a safra de inverno vai sendo planejada pelo produtor catarinense, o Lucas destacando o incentivo bastante grande para o produtor apostar na cultura do trigo, os preços estão favoráveis, estão elevados a essa negociação com a saca do trigo, e aí o produtor devendo arriscar nessa cultura que, apesar de prometer grande rentabilidade, também traz um grande risco climático agregado. O Lucas destacando as preocupações com relação à estiagem, assim como aconteceu na safra passada, bastante perda de trigo por conta da falta de chuvas, e também o risco de geadas mais à frente. Então é uma cultura, essa do trigo, bastante arriscada lá no estado, mas promete alta rentabilidade e o produtor catarinense deve apostar nessa cultura na sequência do ano de 2021. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.